Olá. O alerta tem sido intenso. A escassez de água é um dos maiores desafios deste século. A água potável é um direito humano, uma necessidade biológica. Mas o uso insustentável deste recurso já mostra consequências desagradáveis. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. De nada adianta ter água se ela não estiver limpa. O desperdício e a poluição são os grandes problemas da atualidade. A água não vai acabar, né? Isso é uma coisa que a água que existe no planeta é um volume de água só. O que vai acabar, o que vai ficar difícil é o nosso acesso à água pura, de boa qualidade, né? Nós vamos estar poluindo a água cada vez mais e esse acesso vai ficar cada vez mais difícil. Em alguns lugares do mundo, essa questão de tempo também tem a ver com aonde, né? Em alguns lugares do mundo, esse problema já existe. O acesso à água pura já não satisfaz mais as necessidades da sociedade. A África passa por problemas gravíssimos relacionados a isso. As regiões do Saara e abaixo do Saara têm problemas gravíssimos em relação ao acesso à água potável de boa qualidade. Aqui no Brasil a gente sofre com problemas de água pontualmente no Rio Grande do Sul. Agora mesmo, há pouco tempo, você tinha uma seca terrível no Rio Grande do Sul que chegou em algumas cidades, ter racionamento da água para usos não domésticos, né? Se apenas 1 milhão de pessoas, durante um mês, fechar a torneira para escovar os dentes, a água que vai ser economizada só nesse pequeno gesto, fechar a torneira para escovar os dentes, é a água que cai pelas cataratas do Iguaçu por 12 minutos. Então, mesmo um grupo que não é a população do planeta, 1 milhão de pessoas, é 6 mil avos do que é a população do planeta. Durante só um mês, não estou falando em 1 ano, 10 anos, a vida toda, conseguiria fazer um efeito enorme, um impacto enorme. Fora o problema de escassez, existe uma coisa que nos preocupa imensamente hoje, que é a contaminação química de todos os reservatórios de água pelos dejetos que levam também hormônios femininos. Por incrível que pareça, a mulher elimina hormônios dela e de uso de anticoncepcionais, que atualmente está num crescendo muito grande, e não há como as companhias de tratamento de água eliminarem esses elementos químicos. As companhias que tratam a água, elas eliminam seres vivos, bactérias, parasitas, algas, etc. E, naturalmente, controlam o pH da água para ficar menos ácido ou menos alcalino. Agora, o derramamento de hormônios femininos sintéticos estão impregnando o organismo de homens e também de mulheres. Então, isso está trazendo uma série de consequências a médio e longo prazo que se traduzem em doenças, se traduzem em más formações de fetos e, naturalmente, muitos estudos estão sendo e serão feitos para tentar se resolver esse problema. A água é fundamental para a agropecuária e, consequentemente, para a alimentação do ser humano. Porém, mais de 500 milhão de pessoas consomem alimentos produzidos com água retirada do solo, de forma insustentável e até predatória. Como essa água não está sendo reposta, ela deixa de ser um bem natural renovável, antes considerado infinito, e caminha para a escassez. Todos os dias, milhões de pessoas fazem tudo sempre igual. Água para beber, água para cozinhar, água para lavar o quintal, lavar a louça, regar as plantas. Mas na rotina desses gestos tão comuns, muitas vezes a gente não percebe o quanto a água é preciosa. Mais do que isso, a gente nem imagina que um dia a água potável pode acabar e que essa preocupação acompanha o homem há muito tempo. 7.000 anos atrás, na Suméria, já se preocupava em armazenar a água dos rios em açudes de argila. No Egito Antigo, surgiam os primeiros canais de irrigação. Em 2500 a.C., a Índia se torna pioneira na construção de um sistema de distribuição de água e coleta de esgoto. Mais tarde, os aquedutos entram na paisagem da antiguidade.
O desafio da época era tornar a água potável e combater as doenças. Idade Média, período das trevas. A peste arrasa a Europa. A água está contaminada. O esgoto corre a céu aberto. As doenças se alastram. A Revolução Industrial incha as cidades. Mudam os hábitos de higiene, cresce o consumo. A água passa a ser motivo de guerra. A guerra entre Israel e países árabes também está ligada à disputa pela água. Atualmente, 40 conflitos entre países estão relacionados à questão de escassez de água. De toda a água existente no planeta, 97% é salgada e imprópria para o consumo. 3% é água doce e desses 3%, somente 0,007% é encontrada em áreas de fácil acesso ao homem. Além de tudo isso que vimos, há mais um fator agravante: a correlação entre aquecimento global e escassez de água. Os cientistas mostram que se a temperatura da Terra continuar subindo em função dos gases do efeito estufa, poderá haver nas regiões tropicais um processo de desertificação. O Brasil poderá perder para os desertos 11% do seu território. E juntamente com o processo de desertificação vem o processo de escassez de água. Estão juntos, são processos irmãos. E conjuntamente com o processo de desertificação e com escassez de água, surge a figura do refugiado ambiental, daquele que não pode mais viver na região onde nasceu e onde sempre viveu, porque essa região já não mais lhe oferece condições de produzir alimentos e de oferecer água. São dezenas de milhões de refugiados ambientais, ou até centenas de milhões no mundo todo, em função do aquecimento global e da escassez de água. Isso será um processo pacífico? Possivelmente não. Deixar uma região, ir para outras regiões ou até outros países para tentar sobreviver, pode ser um processo tremendamente tumultuado, do ponto de vista político e social, com graves crises que terão que ser enfrentadas pelo governo. Por tudo isso, melhor nos precavermos, melhor tomarmos as necessárias medidas agora, de imediato, as medidas necessárias para enfrentar o problema, tanto a nível pessoal, a nível das empresas, como ao nível de ação de governo. A nossa ação de hoje é que garante a possibilidade do futuro. E no próximo bloco vamos entrevistar aqui no estúdio a pesquisadora da USP, Silvana Cutolo, especialista em água. O Viver Sustentável volta a falar sobre a água, esse recurso natural que está se esgotando. Hoje participa conosco no programa a pesquisadora da USP, Silvana Cutolo, especialista em água. Olá, Silvana, é um prazer tê-la aqui conosco. E logo vou fazer uma pergunta para você. Qual o maior problema que nós, seres humanos, enfrentamos com relação à água? Atualmente, sem dúvida, é a escassez de água no planeta todo. São Paulo tem problema de escassez de água. O Brasil tem problema de escassez de água, apesar de termos rios caudalosos na região norte. Há um ano atrás, 2 anos atrás, a gente viu o rio Amazonas seco. Silvana, nós sempre utilizamos para o enfrentamento dos problemas ambientais um trabalho em 4 vertentes concomitantes: legislação, investimentos, gestão, no caso das águas, gestão compartilhada através dos comitês, e, em 4º lugar, conscientização. Na sua avaliação, para aqui em São Paulo, qual dessas 4 vertentes está falhando? O que é que nós temos que intensificar para conseguir enfrentar de uma forma mais efetiva o problema da escassez de água?
Eu diria que são dois importantes aí. A questão da legislação, ela tem que ser mais forte, ela tem que ser mais firme. Precisam ser criadas realmente leis que permitam a conservação, o uso e o reuso das águas, né? De uma forma compulsória. De uma forma compulsória, de uma forma regulamentada, de uma forma que todos tenham diretrizes, recomendações e normas para serem seguidas, né? E de outro lado, sem dúvida, a conscientização. Silvana, o México, a cidade do México, em Nova York, trocaram todas as bacias, todas as privadas. Privadas gastonas de 30 litros por descarga, por modernas de 3 ou de 6 litros. Na sua avaliação, é o caso de São Paulo começar a pensar nesta medida? A própria Universidade de São Paulo, através do programa do uso racional da água, já fez a troca de todos os vasos sanitários, praticamente, de todas as unidades. No campus. No campus, né, já tendo essa redução, né, no volume de água. Silvana, você lançou um livro sobre reuso de água. E reuso é realmente uma solução para o problema da escassez? É uma necessidade real. São Paulo, por exemplo, a gente poderia até, com a afirmação total de que talvez seja a única medida para se diminuir essa demanda, né, em toda a região metropolitana de São Paulo. O uso ele não tem mais como deixar de ser olhado, de ser visto, né? A própria Sabesp já tem programas de reuso de água, né? Lavagem de trens, a venda dessa água de reuso para lavagem de trens, lavagem de ruas depois de feira, né? Na região do Ipiranga tem a unidade da Sabesp que ela vende, que a água ela é utilizada para uma indústria, já tem um consórcio, né? Um programa entre essa indústria e a Sabesp, né? Silvana, aqui em São Paulo há uma lei do vereador Gilberto Natalini que prevê o reuso. Mas não é compulsória, é uma lei que dá condições, abre condições. Como que nós poderíamos fazer, não só para divulgar isso para todas as cidades de porte do país, mas como fazer, vocês têm algum estudo de como fazer para que essa utilização do reuso seja compulsória, seja obrigatória a partir de determinadas condições? Atualmente a gente tem um trabalho na própria USP, né? É um projeto temático que a gente faz o reuso de água em agricultura, por exemplo, né? Para uso agrícola. Né? Então, de fato, já tem aí talvez uma abertura para você começar a introduzir o reuso de grande escala. Sim. Né? A gente sabe que, no caso do Brasil, assim como na África, alguns países, a economia ela é bem baseada na agricultura. Né? No nosso caso, ela é praticamente 70% da nossa economia está baseada na produção de grãos, na produção agrícola. Silvana, mais uma vez agradeço a sua participação. Foi um prazer tê-la aqui conosco e suas colocações sobre a questão água deu aí ao telespectador uma noção do grande problema que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Agradeço o convite. O reuso, ele é uma forma de viver sustentável. O reuso de água, a água é talvez o elemento para se viver sustentável, né? A água é primordial para todos os seres vivos, para nós, seres humanos, né? Então, ela faz parte do nosso cotidiano, só que nem sempre lembramos dela. É só quando a gente está com sede, quando a gente precisa realmente dela, que a gente lembra, né? Que a água é necessária. Né? Eu queria realmente agradecer o convite. E no próximo bloco vamos conhecer um pouco da história do rio Tietê, um exemplo de como pode ficar a água do planeta se nós não tomarmos alguma atitude para termos uma vida sustentável.
O Viver Sustentável está de volta e o programa hoje aborda o tema água. O problema da poluição da água está presente e concretizado na vida das pessoas. O Rio Tietê, um dos mais famosos do Brasil, que cruza a região metropolitana da cidade de São Paulo, é um grande exemplo do impacto ambiental provocado pelo homem. O Tietê nasce na Serra do Mar e cruza a cidade de São Paulo e o estado num percurso de 1.136 quilômetros até a sua foz, no Rio Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul. O Rio Tietê é um rio que nasce a 22 quilômetros de distância do mar, né? E ele tem uma característica diferente dos outros rios, que é que ele se dirige para o interior, ou seja, ele não vai diretamente para o mar. Então isso é uma característica já um pouco complicada, porque nós estamos próximo da foz do Tietê e ele tem uma vazão muito baixa quando atravessa a região metropolitana. Daí essa concentração toda de poluição dentro do rio. Na região metropolitana de São Paulo, o rio é margeado pela via expressa Marginal Tietê, a qual, junto com a Marginal Pinheiros, constituem o principal sistema viário da capital paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, cerca de 2 milhões de veículos passam por lá diariamente. A degradação do rio Tietê se intensificou com o aumento populacional ocorrido entre as décadas de 40 e 70, quando o número de habitantes aumentou de 2 milhões para 6 milhões. A água foi poluída neste período por indústrias e irregularidade nos esgotos domésticos. Antigamente nós não tínhamos as estações de tratamento de esgoto, então todo o esgoto que era coletado, retirado das ruas, ele se direcionava num córrego mais próximo, aonde estava previsto a execução de um coletor, quando tivesse o coletor, e a estação de tratamento para levar para o tratamento e tratá-lo. Hoje, especialmente na área metropolitana, o rio Tietê se transformou num rio morto. O cheiro desagradável é o resultado do intenso processo de decomposição. É muito forte, faz até mal. Principalmente a gente que trabalha ao lado dele, é o dia inteiro com esse mau cheiro no nariz. É muito, muito, muito ruim mesmo. E eu sei que a maioria das vezes que a gente passa aqui, o cheiro é muito ruim. Anualmente são retirados dos rios Tietê e Pinheiros cerca de 5 milhões de metros cúbicos de sedimentos, lixos e efluentes de esgoto. Isso equivale a 850 mil caminhões lotados, que, se colocados em fila, fariam 5 vezes o percurso entre São Paulo e Brasília. Para a esperança de quem convive com o rio, está em andamento o projeto Tietê de despoluição da água. A campanha de limpeza do Tietê começou em 1990. A primeira etapa se iniciou em 1992. Um projeto de despoluição como este já foi executado na Inglaterra com o rio Tâmisa durante quase 120 anos de investimentos. O rio Tâmisa em Londres, por exemplo, ele tem uma vazão em torno de 50 metros cúbicos por segundo, ao passo que aqui no Tietê nós temos em torno de 37 metros cúbicos por segundo, ou seja, uma vazão bem menor, pelo fato de a gente estar muito próximo da cabeceira do rio. O Tâmisa existe uma população em volta em torno de 7 milhões de habitantes. Aqui nós estamos chegando próximo dos 20 milhões de habitantes, né? E mais ainda, né, o projeto de despoluição do Tâmisa, ele teve algumas etapas onde chegou em torno de 60 anos as etapas para chegar hoje na condição que ele se encontra. Então isso mostra claramente, né, a nossa maior dificuldade em estar limpando o Tietê e o trabalho que a gente tem ainda pela frente para que isso aconteça. Apesar do alto grau de dificuldade para a execução do processo de despoluição do Tietê, os resultados já aparecem. O rio ele era poluído já lá em Anhembi, né, na represa de Anhembi, já não tinha mais peixe, o pessoal já não pescava mais, né? Quando nós terminamos a primeira etapa do Tietê, essa situação melhorou. Hoje existem peixes lá, a gente conseguiu identificar um recuo, né, dessa poluição, a mancha de poluição dentro do rio, em torno de 120 quilômetros, ou seja, tem 120 quilômetros já no rio Tietê que era poluído, que já foi despoluído, isso para o lado do interior. Nós concluímos agora a segunda etapa e a expectativa é que a gente consiga recuar um pouco mais ainda essa mancha, em torno de 40 quilômetros.
Então essa percepção no interior a gente consegue identificar. Já na região metropolitana, com essa concentração muito grande, é difícil de se perceber. As metas futuras da Sabesp dão esperança. Nós temos uma meta aqui na empresa, que é a universalização do sistema de esgoto sanitário. Ou seja, em 2018 nós queremos ter redes coletoras de esgoto em todas as áreas. Isso nós conseguiríamos chegar em torno de 90% do esgoto coletado e tratado. Agora, as etapas elas sempre irão acontecer, porque quando existem algumas expansões a gente tem que estar colocando nossas redes para ir buscar o esgoto e levar para o tratamento. Então são etapas que não vão terminar, mas a universalização do saneamento ela está prevista para 2018 com a chegada da 4ª etapa da despoluição do Tietê. Ainda sonhamos com um dia em que o rio Tietê será um ponto turístico paulistano, com inúmeras árvores, pistas de caminhada e centenas de espécies de peixes. Eu acho que não precisamos de mais exemplos como este para descobrir os impactos de uma vida insustentável, não é, professor? Sem dúvida. Não apenas São Paulo, mas muitas cidades, grandes cidades, metrópoles e megalópolis, foram fundadas, cresceram e se adensaram nas margens de grandes rios. Mas não é só o adensamento populacional e o crescimento da população que é responsável por esse imenso desastre. Ao lado desse crescimento, nós tivemos o despejo de esgotos, esgotos industriais e domésticos, os lixões, o entulho jogado à margem dos rios, a impermeabilização e a tomada de assalto das margens dos rios e a destruição das árvores, o desmatamento irresponsável. Tudo isso fez com que muitas regiões que tinham água em quantidade, água disponível para alimentar sua população, deixassem de tê-lo, porque esta água passou a ficar absolutamente inservível para consumo humano. Tami, o que devemos fazer então para enfrentar este problema? Os países que conseguiram bons resultados na administração e gestão dos seus recursos hídricos foram aqueles que operaram concomitantemente em 4 vertentes: legislação, investimentos públicos e privados, gestão compartilhada através dos comitês e agências de bacia e, em 4º lugar, investiram muito na conscientização ambiental. O Viver Sustentável fica por aqui. E se você também quer mudar o mundo, faça a sua parte. Pratique a sustentabilidade. Até o próximo programa.